O governo federal está propondo mudanças no processo de obtenção da Carteira Nacional de Habilitação. Isso é para todo o país, gente. A principal mudança dessas propostas, está no fim da obrigatoriedade de se frequentar aulas numa autoescola para a preparação para os exames, tanto teórico quanto prático, junto aos DETRANs nos estados. Essa proposta prevê, por exemplo, que o candidato ele possa escolher diferentes formas de se preparar para os exames que continuarão sendo obrigatórios. Então, a gente está falando só do fim da obrigatoriedade para as aulas, para você chegar a uma prova nos DETRANs. Mas quem vai nos explicar tudo isso agora e de forma mais detalhada é o meu convidado, Adroaldo Catão. Ele é secretário nacional de Trânsito, diretamente ligado ao Ministério dos Transportes, um dos nossos convidados aqui desta manhã. Adroaldo, bom dia. Bom dia, prazer falar aí com a CBN Vitória, esclarecer as dúvidas desse projeto tão importante. Eu é que agradeço. A consulta já está aberta? Já está aberta, está em andamento, bateu recorde de participação, cerca de 5 mil em quase 24 horas, quer dizer, está mobilizando realmente as pessoas, porque de fato é um tema que está atrelado a uma realidade, Não é só uma discussão teórica, é uma discussão real. As pessoas de fato tem uma grande dificuldade de obter a primeira habilitação pelo alto custo, que a gente já fez aqui uma pesquisa, detectou que o custo é de cerca de R$3.000, veja, em média, Tem estado que esse valor pode chegar até R$5.000. Então, realmente é um custo proibitivo, afasta as pessoas, especialmente as pessoas que têm uma renda mais baixa, da obtenção da primeira habilitação, lembrando que a gente está falando também dos jovens, Os jovens aí completam 18 anos, estão no início da carreira, e aí tem essa grande dificuldade de obter a primeira habilitação. Entendido. O que prevê, então, a minuta que está sob consulta? Olha, em resumo, acho que você resumiu bem. Na verdade, ela pretende dar alternativas ao cidadão, permitir que o cidadão possa escolher, por exemplo, se ele quiser, cursar, inclusive, a própria autoescola, no modelo tradicional, o modelo presencial, com aulas em sala de aula, física, ou ele pode também escolher plataformas EAD, que já existem no mercado, ou a plataforma EAD que será fornecida pelo Ministério dos Transportes. O ministro Renan Filho, em suas entrevistas, tem deixado claro que essa é uma flexibilização que está baseada no direito de escolha do cidadão. Ele é que vai escolher como se preparar. E aí ele vai fazer a prova, como você bem disse, os exames continuam, tanto o exame teórico quanto o exame prático, portanto, o cidadão ele precisa aprender, Agora ele vai ter a oportunidade de escolher aonde ele quer aprender. Então, hoje a gente está diretamente ligado nessa opção, unicamente, a uma autoescola. Isso. Hoje, o cidadão ele é obrigado a recorrer a uma autoescola e fazer um curso presencial teórico de 45 horas. 45 horas aula, num ambiente naturalmente físico, presencial, e isso, claro, torna o custo muito maior, muito mais caro. E ele também é obrigado a fazer 20 horas de aulas práticas, de direção. Nesse caso, é também um número de horas aula muito elevado, mesmo países que têm essa obrigatoriedade, que são minoria, Mas mesmo os países que têm alguma obrigatoriedade, é num número de aulas muito menor. A gente está falando aí de 20 horas para cada tipo de habilitação, quer dizer, é muita coisa, Por isso que também o modelo termina se tornando muito caro. E quais são as alternativas? No caso das aulas teóricas... No caso das aulas teóricas, plataformas EAD ou a fornecida pelo próprio Ministério dos Transportes. Ele poderia estudar sozinho em casa, por exemplo? Isso. Ele acessa a plataforma do Ministério dos Transportes, faz a sua primeira inscrição e escolhe o modelo. Se ele escolher o curso que já está lá na plataforma, ele faz o curso na plataforma em casa, online. Ele pode fazer no seu celular, ele pode fazer no computador, enfim, ele faz em casa, onde ele quiser, Tudo isso, claro, monitorado pela própria plataforma. Depois ele vai fazer a aula prática na quantidade de horas que ele escolher e a partir daí ele vai procurar ou uma autoescola, que continua existindo, normalmente, ou um instrutor autônomo. Essa também é uma novidade, a gente vai permitir que o instrutor autônomo, de fato, possa ministrar aulas
e essas aulas serem válidas para a obtenção da primeira habilitação. Tá. Agora, essa figura do instrutor autônomo, ela não existe. Ela existe, ela está prevista, mas há uma limitação muito grande para o uso dela hoje, tá? Você só pode usar o instrutor autônomo em cidades que não têm centros de formação, que são as autoescolas, enfim, é uma série de limitações que na prática não existe, né? Vamos falar aqui, na prática não existe, mas ela está prevista hoje. Então, essa figura do instrutor autônomo, ela continuará sendo prevista, só que agora ficando claro que ele pode ministrar aulas em concorrência com a própria autoescola. Entendi. Por que isso? Justamente para enfatizar que o cidadão é quem vai escolher, e isso tende a baixar o preço, né? Porque a gente sabe que existe um mercado cativo, uma reserva de mercado, infelizmente, o normal é que o preço suba, a eficiência caia. Com isso, com essa concorrência, naturalmente a gente vai ter uma queda drástica aí nos preços. E esse profissional, que é o instrutor autônomo, o que ele precisa de ser para se Então, habilitar ele? hoje o instrutor, ele precisa fazer um curso e ser autorizado pelo Detran. Isso tudo continua, né? Com a diferença é que a gente também vai fornecer esse curso para o instrutor na mesma plataforma do Ministério dos Transportes, tá? Essa é a grande mudança, na verdade. A gente quer ampliar um pouco esse mercado. Mas o instrutor hoje, por exemplo, que já trabalha junto a uma autoescola, ele já é instrutor autorizado pelo Detran, ele já pode imediatamente, se quiser, claro, ministrar aulas como instrutor autônomo. Isso, claro, vai ser da escolha dele, né? Mas ele já é um instrutor credenciado. Tá. E aí eu vou contratar esse cara onde? Olha, a plataforma do Ministério dos Transportes, você sabe que a gente tem um aplicativo, né? O aplicativo é a carteira digital de trânsito, que hoje o cidadão já usa, né? Para o seu documento, para credencial de idoso, uma série de serviços a gente foi incorporando a essa carteira, e a gente vai incorporar mais esse, né? A abertura do processo de habilitação e também onde o cidadão ele acompanha esse processo. No momento em que ele precisar, por exemplo, ter uma aula teórica, o que é que ele vai fazer? Ou uma aula prática, perdão, o que é que ele vai fazer? Ele vai recorrer ao próprio aplicativo, e aí, no aplicativo, vai estar lá a lista dos instrutores, ele vai poder entrar em contato direto com o instrutor e cadastrar essas aulas. Por que isso? É importante monitorar tudo isso, né? Claro que a responsabilidade por lei, do credenciamento do instrutor é do Detran, mas a nossa ideia é que a gente forneça esse sistema como, inclusive, um apoio para os próprios Detrans, para a gente ter o registro dessa movimentação. Então, o cidadão ele vai poder recorrer à sua carteira digital de trânsito e lá ele pede a abertura da aula e o instrutor aceita e aquilo fica registrado. Entendido. E a expectativa de vocês é que essa conta caia para quanto? De 3 mil em média? Porque a gente está falando de uma estrutura de custos, né, que envolve taxas do Detran, que essa é de governança naturalmente do governo do estado. A gente está falando de um custo também relacionado ao exame médico, que é algo que está previsto no Código de Trânsito, e a minuta trata de tudo que é relacionado à competência do CONTRAN, que chega a cerca, em média, de 70% do custo atual, né? Então a gente está falando aí de uma diminuição muito drástica, né? Dentro desses 70%, a gente está falando também em cerca de 80% a 90% de diminuição. Tá. As taxas não mudam, não é isso? Por enquanto não, porque naturalmente isso é uma competência de cada estado, né? Claro que é sempre importante que as pessoas tratem desse assunto, conversem sobre esse assunto no âmbito estadual, mas por enquanto a discussão dentro da minuta ela está tratando apenas tão somente daquilo que é de governança, competência do CONTRAN. Entendido. A possibilidade, uma das perguntas aqui, por exemplo, de você aprender com a família a dirigir, participar de um EAD para o teórico e se submeter a uma prova sem ter um instrutor presente? Não, hoje o instrutor é obrigatório no processo, tá? Por quê? Porque está previsto em lei, existe uma lei dos instrutores e o próprio Código de Trânsito diz, olha, o aprendizado ele tem que se dar por meio de instrutor. Aí você pergunta assim, olha, mas e um familiar pode se tornar instrutor? Olha, em tese pode, claro. Ele vai fazer o curso, que será disponibilizado, e vai se credenciar se ele tiver, naturalmente, todas as exigências legais, né, mais de 21 anos, algum tempo na habilitação, e aí ele faz esse pedido junto ao Detran, se ele for autorizado, claro, ele pode sim ministrar aulas para os seus filhos, enfim,
e familiares. Uhum. Vocês têm uma estimativa de quantas pessoas hoje circulam sem habilitação? Olha, hoje a nossa estimativa é de que cerca de 20 milhões de pessoas dirigem ou pilotam motocicleta sem habilitação. Você veja que isso é um grave problema de segurança viária. É uma questão interessante discutir isso, porque muitas vezes as pessoas dizem assim, olha, mas isso não vai ter um problema de segurança viária. Não, na verdade, esse problema existe agora, justamente porque a nossa regulação, ela foi tão impeditiva que expulsou as pessoas da formalização. Isso não acontece em outros países, isso é importante dizer. Mesmo países um pouco mais desenvolvidos que o Brasil, né, que muitas vezes quando eu dou o exemplo de países muito desenvolvidos, alguém vai lá e diz assim, olha, não, mas aí o Brasil é diferente, né? Tem essa coisa que eu não concordo muito, eu acho que a gente tem que imitar as boas práticas, né? Mas tudo bem, é só você olhar também para países aqui vizinhos nossos, né? Países como a Argentina, por exemplo. A Argentina faz justamente isso. Ela disponibiliza um curso online gratuito para as pessoas que quiserem tirar a sua primeira habilitação. E não tem a obrigatoriedade de autoescola. Então, isso é muito importante, porque às vezes a gente fica aqui no Brasil colocando, empurrando uma série de restrições, sem entender que isso vai causar o efeito contrário daquilo que a gente está pretendendo. É o que está acontecendo no Brasil. A gente está criando uma legião de pessoas, expulsando essas pessoas para a informalidade. E hoje elas estão trafegando, né, dirigindo e pilotando, sem nenhuma formação nas ruas. Entendido. Agora, vocês acham que isso é por conta do alto custo para se chegar a obter a carteira? Sem dúvida nenhuma, isso já está comprovado, inclusive, pelos números, pelos dados, tá? As pessoas, de fato, elas não têm condição de custear esse valor, que ele é um valor realmente muito alto. A gente está falando de um valor que vai muito além, inclusive, do próprio salário mínimo. Então, como é que uma família, né, de uma renda um pouco mais baixa vai poder disponibilizar uma quantia de R$ 3.000 para obter uma primeira habilitação do seu filho, da sua filha? Isso termina gerando desigualdade de gênero, inclusive. A gente tem cerca de 30% apenas das mulheres habilitadas. Isso é um dado muito relevante. As mulheres tiram a carteira em média com idade um pouco mais elevada do que os homens. Você sabe que idade é essa? A média de idade de quem tira a primeira habilitação, 6 anos. Quer dizer, o jovem de 18 lá até os 26, ele não está conseguindo tirar a primeira habilitação. Essa média está se elevando ao longo do tempo. A gente está diminuindo as novas primeiras habilitações ao longo do tempo. Por quê? Porque estamos impondo custos que são desnecessários para a segurança viária. Primeiro, porque eles não são encontrados em países que têm, inclusive, situação de segurança viária melhor do que o Brasil. E segundo, isso já está comprovado, porque esse nível de restrição termina aumentando tanto o custo que empurra as pessoas para a informalidade. Entendi. Adroaldo, e para a renovação? É a pergunta do Rafael. Para a renovação, a princípio, não muda nada, né? A minuta ela trata apenas do processo de formação, que é a obtenção da primeira habilitação para carteiras A e B, moto e carro. Entendi. Ah, moto e carro, né? Então, se aplica a todo mundo. Isso, moto e caminhão? Caminhão, as carteiras C, D e E, né, caminhão, ônibus, carretas, elas por enquanto não entram numa simplificação mais drástica, tá? Porque a medida tem o objetivo de aumentar a primeira habilitação. Veja, a primeira habilitação é ela quem habilita você ter a carteira C. Você tem que ter um tempo de carteira B para ter depois a carteira C. O que é que está acontecendo? Está faltando motorista de caminhão no Brasil. E isso certamente está ligado à diminuição da oferta de novos motoristas com carteira B. Então, quando a gente represa a primeira habilitação, o cidadão ele só vai tirar a carteira C muito tardiamente. Então, isso também impacta nesse mercado, né? Entendido. Bom, são inúmeras as dúvidas ainda. Vamos deixar a consulta aí para os nossos ouvintes. Como é que eles fazem para participar? Está aberto ainda, né? Está aberto, vai ficar um mês, tá? No site Participa Mais Brasil, o cidadão ele tem acesso a toda a minuta e as justificativas, tá? E ele pode comentar onde ele quiser, cada artigo, o comentário é livre, tá? Não tem moderação específica do comentário, ele só tem que se cadastrar e nós já estamos com muitas contribuições, mas é importante mesmo que a sociedade participe. A Secretaria Nacional de Trânsito, que é vinculada ao Ministério dos Transportes, já está com sua equipe analisando cada uma dessas contribuições. Então, cada uma dessas contribuições ela será analisada pela equipe técnica e, eventualmente, claro, ela pode ser acatada ou não.
Entendido. E a expectativa de vocês, consolidada a consulta, projeto vai para a presidência, como é que é? Consolidada a consulta, como é que funciona? O processo é encaminhado para o CONTRAN, que é o Conselho Nacional de Trânsito, presidido pelo ministro dos Transportes, Renan Filho, né, que é quem tem apresentado essa proposta no Brasil. E ele, como presidente do CONTRAN, vai pautar essa matéria. O restante dos membros do CONTRAN são ministros de Estado também de áreas correlatas, né? Educação, saúde, enfim, todos esses ministérios fazem parte do CONTRAN e é o CONTRAN quem delibera se aprova ou não essa minuta. Ok. Adroaldo, bom dia para você, obrigada, hein? Eu que agradeço e parabenizo aí pela pauta tão importante.